Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Mais uma vez reunidos aí com vocês. Márcio Tamura aqui, da SKZ, junto também a equipe Paralegal hoje, da Alberto, e a participação também de Marco e Luiz da Costa e Garcia Advogados. Hoje a gente vai comentar um pouquinho aí sobre a abertura de empresas digital, no formato digital. Quem vai participar, vai contribuir hoje com a gente é a Regiane e a Lidiana, da nossa equipe Paralegal, tá bom? A gente está gravando, a gente quer levar isso para o YouTube também, vamos preparar uma ediçãozinha e as meninas vão apresentar um materialzinho para a gente aí sobre esse tema que hoje, em períodos aí de quarentena e de isolamento, é uma forma de poder iniciar um empreendimento, empreender aí, mesmo em épocas de isolamento. Tá bom? Vamos lá, vou deixar vocês aí um pouquinho, fiquem à vontade aí para comentar, e quem tiver perguntas pode escrever pelo chat, tá bom? Obrigado, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, tá, da apresentação, e a Lidiana vai iniciar essa apresentação conosco, tá bom? Boa tarde a todos. Bom, como já foi mencionado, nós vamos dar início, né, a essa live no assunto de abertura de empresas sem papéis impressos, né, que é uma modalidade da junta, denominada VRE Digital. Bom, essa live ela vai ser focada nos tipos jurídicos de abertura limitada, empresária individual e EIRELI, e também no município aqui de São Paulo. Bom, antes de nós iniciarmos, né, referente a essa live, nós acreditamos ser necessário trazer o conceito dos 3 órgãos que nós vamos falar sobre, né, durante a live. O que é a junta comercial? É o órgão responsável pelo registro, fé pública e o arquivamento dos documentos. Então, é o órgão onde a gente vai realizar o registro dos contratos sociais. O que é a Receita Federal? É o órgão responsável pela inscrição e fiscalização dos cadastros de pessoas jurídicas. Então, é um órgão onde a gente solicita o CNPJ. E o que é a Prefeitura? É o órgão responsável pela inscrição e fiscalização dos estabelecimentos no município. Então, é o órgão onde a gente vai solicitar o cadastro de contribuinte imobiliário. O VRE Digital, antigamente, ele era denominado como VRE2. Esse VRE Digital, hoje ele contempla todos esses órgãos que nós mencionamos, trazendo um protocolo único para todos esses órgãos. Sempre que a gente passar, vai sempre ser o mesmo protocolo. Aqui no município de São Paulo, esse VRE Digital ele veio integrado mediante ao programa do Empreenda Fácil. Esse programa ele veio com a ideia de agilizar o processo, reduzir a burocracia, trazer uma fiscalização mais inteligente para todas as inscrições e tornar uma cidade mais competitiva. Esse programa do Empreenda Fácil, ele traz todas as etapas necessárias para a abertura de empresa. Nessa live, nós vamos tratar, assim, mais profundamente de 4 etapas, que é a análise de viabilidade, né? O registro e licenciamento de empresas, onde a gente faz análise do endereço, análise de licenciamentos municipais e estaduais, a inscrição na Receita Federal, que é onde a gente solicita um DBE, que é o documento básico de entrada do CNPJ. Nós vamos tratar também sobre o registro eletrônico na junta comercial e o registro no município, que é a solicitação do cadastro de contribuinte imobiliário. Bom, na primeira etapa, sendo a análise de viabilidade do endereço, a ação inicial é o login. Então, assim que a gente entra no site do RLE, a gente é deparado com entrar com cadastro.gov.br. Mas o que seria esse cadastro? Esse cadastro ele faz parte de um programa, de um plano, né, do nosso atual governo, que é de transformação digital. Ou seja, a gente usar o nosso CPF para ter acesso a diversos serviços da administração pública de maneira digital, que antigamente era burocrático, deveria comparecer até o órgão.
Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue fazer tudo digitalmente. Esse cadastro gov.br, na etapa de abertura de empresa, a gente vai utilizar ele para análise do endereço, a inscrição na Receita Federal, o registro na junta comercial e mais algumas outras etapas que nós vamos dizer por último. Quando nós entramos, clicamos naquele link do entrar no gov.br, nós nos vamos deparar com essa tela. Essa tela, ela informa o nosso CPF, caso a gente queira dar entrada com todos os nossos dados, preenchendo todos os nossos dados, mas também traz a opção da gente fazer o login tanto com o Internet Bank dos bancos, como com o certificado digital, ou seja, qualquer modelo, que hoje em dia a gente tem até o modelo em nuvem. Mesmo assim, vale citar que entrando com o certificado digital ou com as informações do Internet Bank, ele vai solicitar mais algumas informações pessoais para validação e verificação. Então, assim que a gente clica para criar um novo cadastro, ele vai trazer todas essas opções que a gente já informou. E vale ressaltar também que o telefone celular e o e-mail não pode ser qualquer um. Precisa ser o seu pessoal, porque ele vai enviar códigos para verificação e habilitação do cadastro. Finalizando esse cadastro, ele vai passar por uma parte que ele vai mostrar para você tanto os serviços disponíveis da área da administração pública, que você consegue fazer através do cadastro. Dando sequência nessa primeira etapa, que é a análise de viabilidade, fazendo o login, eu passo a palavra agora para a Regiane, que ela vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre o preenchimento do RLE em si. Então, depois de efetuado todo esse cadastro, né, no gov.br, a nossa primeira etapa para a abertura da empresa é a análise da viabilidade, né, junto à prefeitura, no caso de São Paulo, que é o preenchimento através do RLE. Tá? Então, acessando já com o gov.br, ele já vai apresentar essa tela para a abertura da empresa, né? Você vai fazer uma nova solicitação de uma empresa, e aí você vai colocar lá todos os dados da abertura dessa empresa. Você vai colocar o telefone de contato, o e-mail, e fazer a declaração de que declarar, né, de que está ciente que essa consulta de viabilidade, ela tem intenção exclusiva para a abertura da empresa, tá? Nessa primeira etapa, a gente vai selecionar aqui os quinais da empresa, os quinais de acordo com a nossa atividade, né? A atividade que a empresa vai fornecer, né? E aí, no editar os quinais, você vai digitando o número de quinai que você vai utilizar, vai fazer a consulta, aí abaixo aqui ele já te mostra a lista do quinai que você selecionou e a descrição desse quinai, né? Sendo esse KNAI mesmo que você vai utilizar, você vai clicar nesse sinal de mais aqui e ele já joga esse KNAI ao lado nesses KNAIs selecionados, né? E aí você vai colocando quantos KNAIs você achar necessário de acordo com a sua atividade, tá? Com a atividade da empresa. Aí tem a parte também que vamos ter que falar se essa empresa ela vai ter estabelecimento ou não, né? Se você colocar que ela vai ter estabelecimento e esse ser um local público, você também vai ter que fazer aqui a declaração de que está ciente que antes do início da atividade, né, no local público, você deverá obter a permissão de uso de espaço, né? Colocando não, você tem a opção também de colocar se essa empresa vai ser em residência, que às vezes a empresa abre apenas um lugar para receber correspondências e ela presta serviço a terceiros, né, em consultórios, por exemplo, em caso de médicos, em clínicas ou hospitais, né? Então ele muitas vezes utiliza o próprio endereço do sócio, né? Então aí no contrato tem que estar tanto o endereço do sócio e o endereço da sede certos, né? Batendo as informações. E aí, lembrando que a gente, para fazer primeiro essa viabilidade, a gente necessita do IPTU. É necessário a gente colocar o número de IPTU aqui nessa primeira etapa. Porque a prefeitura vai puxar o endereço de acordo com o IPTU. Então, toda a informação aqui de CEP, de complemento, de número, vai ter que ser de acordo com o que está no IPTU, tá? Feito isso, aí você já vai aparecer a confirmação dessa viabilidade, todas as informações que você colocou,
e aí você vai enviar essa solicitação para análise da prefeitura. Aí, assim que você envia, você já vem nessa tela, consulta essa solicitação, né? Ele já gera para você um número de protocolo de abertura, e aí você já consulta essa viabilidade aqui no acompanhar a viabilidade, né? Ele demora um pouco tempo, coisas de segundos, ele já, de minutos, desculpa, ele já te libera essa parte da viabilidade, se foi aceito ou não, tá? Então, aqui ele já te aparece, aqui em cima, o resultado das atividades. Se aparecer em vermelho, quer dizer que essas atividades, elas não podem ser exercidas no local, tá? Então, aí aqui ao lado, dá para você ver quais as justificativas do não aceite, né? Aí também nessa parte você vai colocar a natureza jurídica da empresa, e aqui, como selecionamos mais de um CNAE, a gente tem que informar qual é o CNAE principal que vai ser utilizado na empresa, tá? E aí você aceita essa análise da prefeitura. Aí, depois de mais alguns minutos, você consulta esse protocolo, tá? Dá para você consultar o protocolo, e aí ele vai gerar para você o protocolo no RedeSim, que vai ser a liberação desse protocolo, com esse número de protocolo, é a liberação para você poder fazer a próxima etapa, né? Que aquele já ao lado, nas orientações, ele já te dá o link do coletor nacional, tá? E aí a próxima etapa, que é a inscrição na Receita Federal e o preenchimento do DB para a obtenção do CNPJ, tá? Entrando naquele link, ele já joga você direto nessa tela para você preencher as informações de UF, município, você vai colocar de novo a natureza jurídica e o número do protocolo que ele gerou lá no RLE, tá? Lembrando que esse protocolo, ele vai até o final do registro, na junta comercial, você vai utilizar o mesmo protocolo, tá? Ele não muda. E todos os acessos no RLE e no RedeSim, o acesso é o mesmo pelo gov.br, tá? E aí, nessa parte, lembrando que na Receita Federal, quando você fazer o DBE, você não consegue fazer as alterações de CNAE e de endereço. Essas informações, elas só são feitas pelo RLE. Então, se tiver, quando você gerou aqui o DBE, viu que tem alguma informação que está incorreta, você não vai conseguir alterar no DBE o CNAE e o endereço. Você vai ter que ir lá no RLE e fazer uma nova solicitação, porque não vai dar para recuperar o mesmo protocolo do RLE, tá? A única coisa que você vai conseguir fazer nesse coletor nacional é a parte da razão social, o endereço dos sócios, endereço de contador, né, os dados do contador, e endereços e formas de contato, né, telefone, e-mail. Essas são as únicas, e o capital social também. São as únicas informações que você consegue digitar e alterar na parte do DBE, tá bom? Aí, depois que feita essa transmissão, você verificou que está tudo correto e transmite o DBE, ele vai gerar, né? Transmite as informações na Receita, ele vai gerar o DBE. Gerando esse DBE, vai ser a próxima etapa, né? A nossa terceira etapa, que vai ser o registro desse contrato na junta comercial, tá? Vai ser o preenchimento agora do VRE digital. Esse procedimento, ele é feito no site da junta comercial, tá? Através do integrador estadual. A gente vai acessar também com o login e senha do gov.br, tá? E aí a gente já vai fazer o registro dessa empresa. Vamos aqui na parte de registro da empresa, acessar a junta comercial, que é o que a gente está fazendo, né, a abertura na junta comercial, e vamos acessar o VRE digital, tá? Que, lembrando, o nosso foco é para as aberturas de limitada, EIRELI e empresário individual, tá? O acesso com alterações da empresa, ele é acessado pelo VRE, porém a gente não tem ainda a possibilidade de fazer isso digitalmente, tá? Somente as aberturas. Então, que é o nosso foco aqui. Então, a gente vai acessar o VRE digital
iniciar um novo registro, né? Iniciar o registro. E aqui ele já vai te perguntar se você possui o protocolo do RedeSim, que é aquele mesmo protocolo gerado lá no início do RLE, tá? Que ele não muda. Você vai colocar aqui o número do protocolo do RedeSim e vai colocar as demais informações. Aqui na junta, ele já vai puxar toda a informação, tá? Toda a informação que você colocou lá no RLE de KNAI, que foi para o CNPJ, lá para o DBE, que é os dados do sócio, que você colocou lá, os dados do sócio, o nome da empresa, o capital, vai vir tudo para cá. Essas informações já vêm todas. A única coisa que você vai fazer aqui nos dados da empresa é confirmar o valor do capital, tá? Você vai confirmar o valor do capital, vai colocar a data de início também do contrato, né? A data da assinatura do contrato, e vai colocar aqui também de que forma esse capital está sendo integrado, tá? Se vai ser em moeda, se vai ser em bens, vai colocar se ele já vai ser integralizado ou se ainda vai a integralizar, né? Nos dados da empresa. Na parte dos integrantes, também ele vai puxar os dados que você colocou lá no RLE, no DBE dos sócios, tá? Ele vai colocar aqui nos dados dos integrantes, só que você tem que complementar essas informações, que é o número do RG, que você vai colocar, porque não entra no DBE, a única coisa que você coloca no DBE é o CPF, então aqui você vai ter que colocar as demais informações, tá? Que no caso seria o RG, número de RG, data de expedição, tá? Feita a parte dos integrantes, você vai para a parte dos documentos, tá? Nessa parte dos documentos, você vai colocar a informação se você vai fazer a entrega dessas documentações presencialmente ou se você vai fazer essa forma eletrônica, né? Que seria agora o nosso foco da assinatura digital sem impressão de nenhum papel, tá? Você vai colocar quem é que vai estar assinando esses requerimentos da junta, nessa capa da empresa, no caso da junta, e vai colocar aqui que se você deseja utilizar o contrato padrão. Nós utilizamos o nosso contrato, tá? A junta, ela possibilita de você ter essa informação se vai utilizar o contrato padrão ou não da junta, mas a gente utiliza o nosso próprio contrato, tá bom? Aí ele vai também para a parte de pagamento, tá? Que é onde você vai gerar o DARI, vai colocar lá a informação de quem que vai pagar essa DARI e vai gerar essa DARI. Ele vai aparecer aqui que vai estar pendente, né? Se você não tiver efetuado o pagamento, ele vai estar pendente. E para dar continuidade, tanto finalizar e para anexar os documentos que você tem que assinar, essa DARI tem que estar paga. Se ela não estiver paga, você não consegue finalizar e não consegue anexar os documentos para assinatura, tá? Ainda na parte de documentos, como a gente não vai utilizar o contrato padrão, a gente utiliza o nosso próprio contrato, nessa parte é onde a gente seleciona o contrato, tá? Então, a gente vai selecionar o contrato, anexar esse contrato aqui e vai anexar também os outros documentos, que é a única opção que ele te dá aqui, que é o contrato social e outros. A parte dos outros que você anexa são os documentos dos sócios, tá? A gente costuma anexar aqui os documentos dos sócios. Como às vezes é uma cópia simples, a gente anexa também o termo de autenticação. Esse termo ele é assinado somente por advogado ou pelo contador, tá? Então a gente anexa aqui também. E aí, abaixo aqui, ele está mostrando a capa de constituição, o enquadramento, a declaração de viabilidade, que são os arquivos da junta comercial que também são assinados digitalmente, tá? Então, você não precisa imprimir e assinar. Ele vai já, na hora que você colocar lá ao final, para assinatura, ele já assina tudo junto, tá? Então, você pode somente fazer o download e salvar, deixar salvo, tá? Mas não necessariamente precisa imprimir e assinar e anexar aqui, tá? Tanto que em cima ele informa que não pode ser anexado em outros o requerimento, a declaração, ele já informa aqui também. Depois de ter feito essa parte dos documentos, vai ser pago a DARI, tá? Vai ser feito o envio e assinatura desses documentos. Então, você vai clicar aqui em preparar os documentos para assinatura, né? Quando você clicar aqui, abaixo assinaturas digitais, ele já aparece todos os sócios, tá? Nesse caso da nossa aqui, a gente só tinha um único sócio, mas aí ele aparece o nome de todos os sócios e o status da assinatura dele, que no caso fica pendente, né, de assinatura.
Aí, feito essa parte dos documentos, né, para assinatura, do preparo, você vai fazer essa declaração, vai ticar aqui embaixo, né, essa declaração que leu e concordou com os termos, né, e aí ele vai te abrir uma abinha para você, um botãozinho, né, para você fazer o download desse aplicativo, tá? Aí, a parte da assinatura, foi até um questionamento, e aí a Lidiane vai explicar melhor para a gente, se a gente pode estar utilizando qualquer certificado para fazer essa assinatura, tá? E aí a Lidiane vai explicar para a gente um pouquinho. Na teoria, seria qualquer modelo de certificado, mas infelizmente, como é um programa recente da Junta Comercial, ainda consta alguns problemas. Então, é sempre interessante, antes de nós providenciarmos a assinatura no integrador estadual, nós verificarmos com a nossa unidade certificadora, a unidade que nós emitimos, né, o certificado, se nas indicações de uso certificado, a parte de governo está habilitada. Um exemplo, o certificado emitido diretamente na OAB. O certificado emitido diretamente na OAB tem todas as funcionalidades de um certificado comum, porém ele não tem o link com o governo. Então, o CPF do responsável do certificado, o programa do integrador estadual não consegue localizar. Então, por mais que exista o certificado e ele esteja válido, a Junta Comercial não identifica como uma assinatura. Então, esse é um tipo de certificado que não é possível no integrador estadual, mas é sempre interessante você verificar com a sua unidade certificadora se essa modalidade de governo está habilitada. Um exemplo de certificado que está habilitado é o modelo A1 e o modelo A3, que é o arquivo salvo no computador ou em cartão ou token. Mas ressaltando, é sempre necessário verificar as indicações de uso. A Regiane dará prosseguimento com a assinatura digital. Tá, então ainda na terceira etapa, né, do registro do contrato da Junta, depois de ter feito o download do aplicativo, a gente vai fazer agora a parte da assinatura, tá? Então, feito o download, ele vai já gerar essa tela para vocês, e aí você vai selecionar o certificado que você vai usar, do sócio, né? Do sócio que vai estar assinando aquele contrato. Então, você altera o certificado, abaixo aqui de assinar os documentos, aparece o nome do certificado que está selecionado, tá? E aí você vai em assinar em documentos. Coloca o número do protocolo, sempre lembrando que é o mesmo protocolo, não muda, tá bom? Vai colocar o número do protocolo, pesquisar, e aí na parte dos documentos, ele vai te informar quais os documentos que você está assinando. Ele vai habilitar essa parte de visualizar o documento. Então, ele vai te mostrar quais os documentos que você está assinando, tá? E aí você, ao lado aqui, assina todos os documentos e envia esses documentos, tá bom? Esse é um caso de um único sócio, você vai fazer isso, ele já vai gerar e você finaliza. Se for mais de um sócio, então você vai ter que sempre voltar nessa tela, nessa parte do aplicativo, alterar o certificado digital de acordo com o sócio, você sempre vai alterando os certificados, coloca em assinar documentos, vai colocar o protocolo, todo o mesmo procedimento, tá bom? E aí vai assinar todos e enviar, tá? Aí, feito isso, assinado todos os documentos, todos os sócios, você volta na tela lá de envio, tá? Ele vai te mostrar lá, na parte que estava pendente, ele já vai te mostrar que já está assinado, tá? E aí você finaliza esse processo, tá? Finalizando esse processo, ele vai já protocolar na junta e vai analisar o contrato, tá? Agora, com essa modalidade eletrônica, ele está saindo os contratos, os registros no mesmo dia, tá? Então, você voltando e consultando o número do seu protocolo, e nessa parte de finalização, ele vai aparecer aqui ou deferido ou com exigência. Se ele tiver com exigência, ele vai aparecer abaixo aqui a informação da exigência, né? Qual é a exigência, você vai atender essa exigência.
Se ele apareceu deferido, você abaixo também você já vai conseguir visualizar o número de NIRI e o número do CNPJ. E aí ele vai ter também um botãozinho para você já emitir a certidão de inteiro teor, tá? E aí ele já vai te jogar diretamente para o site da junta comercial. Você vai colocar o número do NIRI e ele vai gerar todo o contrato registrado, os termos de autenticação, a certidão de inteiro teor, ele já vai gerar tudo, tá? Então, depois de finalizado os arquivos na junta e Receita já gerou o CNPJ, ele já te libera a inscrição da prefeitura, tá? Que é a nossa quarta etapa, que é o desbloqueio do CCM. Lá no RLE, você volta no RLE com o seu login e senha, ele vai aparecer aqui o número do protocolo daquela empresa que você acabou de abrir, e vai colocar aqui que a inscrição ela já foi concedida, né? A inscrição municipal da empresa já foi concedida. Em ações, ele já te joga para a tela com as informações daquela empresa, o número de CNPJ, o número do NIRI, né? E o número da inscrição municipal. E aí ele já te dá também o próprio link para você ir direto para fazer o desbloqueio do CCM da empresa, tá? Da inscrição municipal da empresa. Ele já te joga para essa tela, onde você vai colocar o CNPJ, vai digitar as imagens, né? O texto de imagem, e aí ele vai abrir uma outra tela igual a essa, só que também você vai colocar o número da inscrição municipal e o número do protocolo RLE, tá? Para você fazer o desbloqueio, você tem que ter esse número do protocolo RLE, senão você não vai conseguir fazer esse desbloqueio, tá bom? Nessa parte da prefeitura, a mesma coisa, ele vai puxar todas as informações, tá? Você não vai digitar nada, a única coisa que você vai digitar, vai selecionar, na verdade, é o código de ISS, né, de acordo com as atividades, e vai também, nessa parte, fazer a senha da prefeitura. É nessa parte que você já tem a senha da prefeitura, já faz tudo nessa etapa, tá bom? E aí já envia para a prefeitura e ele já faz o desbloqueio do seu CCM. Então, você já vai ter tudo, já vai ter o CNPJ, o NIRI, já vai ter o registro na junta, né, com o NIRI, e já vai ter o número de CCM também junto à prefeitura. Para a emissão da nota também você já vai ter a senha, tá? Para entrar na parte da nota fiscal. E aí, nós temos uns outros procedimentos que também tem que ser feito além dessas etapas citadas, tá? Temos mais algumas etapas, e aí a Lidiana também vai estar explicando para a gente. Essas são as etapas necessárias para a abertura da empresa e que geram os documentos necessários para a abertura de conta no banco. Só que não finaliza aí uma abertura de empresa. O programa do Empreenda Fácil aqui em São Paulo, ele disponibiliza as etapas até a sexta, que é a parte de licenciamento municipal e licenciamento estadual. O licenciamento municipal e estadual, a gente também consegue providenciar, só o licenciamento municipal a gente consegue providenciar no RLE, que assim que ele já tem todos os dados, né, de inscrição municipal, CNPJ, a gente também consegue dar prosseguimento no alvará de funcionamento por lá. Mas há necessidade também de nós verificarmos o KNAI da empresa. Alguns KNAIs, recentemente, foram habilitados como baixo risco. Então, na hora que a gente está gerando o DBE, a gente consegue sinalizar que a gente quer a dispensa do alvará de funcionamento desses KNAIs. A gente citando, né, que tem uma série de regrinhas que a gente precisa verificar, mas sendo o estabelecimento da empresa no endereço do sócio, não havendo movimentação de pessoas, é uma disponibilidade que a gente tem para realizar a dispensa. Feito o licenciamento municipal, havendo necessidade, nós passamos por licenciamento estadual, que é o certificado de licenciamento integrado, que nós costumamos chamar de CLI, e esse licenciamento ele é disponível pelo VRE, pelo integrador estadual, lá no site da Junta Comercial, onde a gente iniciou o registro do contrato social. Esse licenciamento ele é integrado com vários outros órgãos, alguns quais sejam o Corpo de Bombeiros, a CETESB e a Vigilância Sanitária. Então, a gente também consegue utilizar
esse licenciamento para ter integração com esses outros órgãos. Feito todos os licenciamentos, a gente também tem algumas etapas para finalizar a abertura, que é o cadastro na Caixa Econômica Federal, o cadastro na Previdência Social e o cadastro em outros órgãos de classe ou demais entidades. Esses passos, infelizmente, não estão integrados de maneira digital, então ainda a gente tem a necessidade de comparecer nos órgãos, montar o processo e protocolar. A última etapa, cadastro de órgãos de classe ou demais entidades, nós colocamos, se houver necessidade, citando como exemplo uma empresa médica, ela vai ter a necessidade de cadastro no Conselho Regional. Então, é sempre importante verificar a necessidade de acordo com cada atividade. Finalizando essas etapas, a sua empresa está aberta e pronta para exercer as atividades. Nós agradecemos a disponibilidade de todos e permanecemos à disposição para tirar algumas dúvidas. E aqui estão os nossos contatos, caso precisem dos nossos serviços. Muito obrigada. Obrigada, muito bom. São várias etapas aí que precisam ser seguidas, né? Eu tenho uma pergunta. Quando a empresa tem mais sócios, como fica aquela etapa de assinatura? Eles precisam estar juntos ou cada um consegue fazer um acesso de cada local? Se fica salvo ali até aquele ponto, como é que funciona na prática a assinatura? Então, caso tenha mais de um sócio, foi aquela informação, você tem que entrar com o certificado do próprio sócio, então, ele não precisa estar junto, tá? Pelo número do protocolo que ele gera, ele consegue acessar e entrar com o número do protocolo e fazer essa assinatura. Tá? Entendi. E fica salvo lá, se um sócio demorar um pouco mais, ele não tem que fazer toda a etapa seguinte não, né? Não, as informações ficam todas salvas, ele não tem que fazer mais nada, além da assinatura mesmo. Não tem que mais fazer nenhuma alteração junto aos cadastros da junta. Ótimo. E vocês comentaram que na SKZ, a gente não usa o contrato padrão da junta lá, que é meio pré-pronto ali, né? Tem alguns pontos que os empresários aí precisam, ou os empreendedores precisam discutir antes, que não é padrão, e que pontos que a gente alerta aí os nossos clientes? Márcio, um ponto que a gente costuma receber por exemplo, da administração. A gente consegue designar um administrador da empresa, mas tem uma pessoa que pode ser um diretor comercial, e aí ele tem os poderes de administração, mas é restrito. Ele pode assinar alguns contratos, só que depende de um certo valor, ele consegue falar com alguns fornecedores, mas depende de alguns aspectos. Então, isso é um ponto que a junta comercial traz como padrão, mas a gente precisa verificar a necessidade do cliente mesmo. Sim. Só complementando também a Lidiana, né? A gente trata os nossos clientes sempre de forma personalizada, né? Então, a gente entende o negócio do nosso cliente, qual que é a forma, né, de gestão, como, por exemplo, a Lidiana comentou, da forma de administração, que muitas vezes é em conjunta ou às vezes é híbrida, né? Enfim, a gente consegue fazer essa forma. Tem outros pontos bem importantes também, por exemplo, a forma de apuração de resultado, se a gente vai ter um fechamento extraordinário mensal, trimestral, né? Não somente anual. Se também a distribuição de lucros, elas serão de forma desproporcional, né? As cotas ou de acordo com o que os sócios acordam. Ou como, por exemplo, também a questão do pagamento ou não de um prolabore para o administrador ou para o sócio. E também uma parte bem importante que é sobre a questão sucessória também, né? Como que trata a questão de saída de um sócio ou mesmo de morte, enfim. E outras particularidades também, né? Que a gente conversa com cada empresa, né? Cada negócio para entender o detalhe, né? E fazer algo bem individual, né? É por esse motivo que a gente adota, né, um modelo, né, próprio nosso, né, da SKZ com cada cliente. Ótimo. E claro,
cada empresa também se interagindo aí com os advogados, às vezes, né? Muitas vezes cada empresa tem uma particularidade e uma característica aí na Constituição. Muito bom, muito Márcio, importante. justamente eu ia pontuar esse ponto, eu ia pontuar essa questão. Antes de mais nada, eu agradeço pela apresentação da Regiane, Lidiana e Rosiane, foi fantástico, aprendi bastante. Eu ia comentar justamente que essa é a interface principal, contabilidade a direito nesse ponto, né? O contrato social, os instrumentos constitutivos da sociedade devem passar por uma revisão de advogado, precisam ser discutidos, porque embora a junta tenha acumulado uma experiência considerável, muito considerável no assunto, o aconselhamento jurídico customizado, o aconselhamento contábil adaptado às necessidades dos empresários sempre vai se sobrepor a qualquer documento pré-constituído ou pré-pronto, de forma... Parabenizo também a SKZ por essa direção, mas também me parece importante pontuar a interface advogado, de advocacia e contabilidade. Eu gostaria de direcionar uma questão, aí vocês me corrijam se ela for muito aberta, mas prestando bastante atenção na apresentação, eu notei que eu fiquei com o seguinte questionamento, assim, vem sendo feito um esforço muito grande para integrar todos os sistemas, para que seja fácil. Então, um dos sistemas importa informações de outro sistema. Aí eu dividi esse questionamento para as três que apresentaram, também para o Adalberto, para o Márcio, quem estiver mais confortável para responder. Por que as pessoas acham ainda que é difícil abrir uma empresa? De onde vem essa sensação? E o que, na opinião de vocês, por isso que eu peço para me podar se for necessário, na opinião de vocês, o que poderia ser feito para facilitar esse tipo de procedimento? Bom, Marco, eu posso começar a responder, porque eu acredito que meus colegas poderão cooperar também nessa resposta. Mas desde o começo dessa integração, nós participamos de vários encontros que a Junta Comercial disponibilizou. E a nossa maior dificuldade é referente aos programas, porque como é novo, as integrações ainda têm algumas inconsistências. Então, a gente percebe que, às vezes, tem alguns erros. Por exemplo, atualmente, quando a gente vai fazer o DBE, às vezes dá alguns erros no site da Receita Federal. Então, isso atrapalha o tempo de abertura de empresa. Então, acredito que um pouquinho mais de, não sei dizer a palavra correta, mas de celeridade entre os órgãos de resolver essas questões. Porque se a gente vai entrar em contato com a Junta Comercial vai culpar a Receita Federal, mas sim uma integração entre eles para resolver esses problemas operacionais. Eu acredito que isso seja a resposta correta, mas os meus colegas podem cooperar também. É isso mesmo, concordo plenamente com a Lidiana, né? E a gente percebe isso até na política hoje, né? E muito bem apresentado pelo time Paralegal, essa divisão, né? O que é junta comercial, que junta comercial é esfera estadual, né? Que é uma área. Quando a gente fala em Receita Federal, governo federal. E também esse processo, ele entra com a parte inicial do licenciamento da prefeitura. Então, cada cidade tem uma regra. Então, a gente focou em especial nesse trabalho de hoje para a Prefeitura de São Paulo, né, que a gente colocou alguns minutos. Claro, no início levaram-se até alguns dias, né, e muito, muito bom que isso vem melhorando, mas cada cidade, né, ou seja, cada prefeitura tem uma integração. Então, dependendo da cidade, pode ser que leve 3 dias, 5 dias e assim por diante. E a gente focou também na questão de serviços. Porque quando a empresa é somente prestadora de serviços, é uma categoria, ou seja, não há a inscrição estadual no CADESP, que envolve a Secretaria da Fazenda estadual. E esse processo da Secretaria da Fazenda, muitas vezes, exige documentação física ainda, né, para ver a viabilidade do local. Então, isso, a gente teve situações, né, que já levaram até meses, né, porque vai um fiscal no endereço para averiguar, enfim, tem toda uma burocracia documental, né? Validação de contrato de locação, documento de sócios, enfim. Então, existe sim, né, como bem colocado pela Lidiana, né, essas questões de interface, né, e integração do governo federal com o estadual, e o governo também
federal com o municipal, ou seja, é uma interligação de tudo isso, né? Muito importante. Tanto é que no projeto tem uma tela que a Regiane apresentou que aparece lá, RCPJ, Registro Civil de Pessoa Jurídica, e depois ao lado OAB. Só que esses dois órgãos não estão integrados ainda. Então, todo esse trabalho somente para as 3 modalidades, né? 4 que a gente citou, né? E também somente para aberturas de empresa. O processo de alteração tem ali também VRE, mas não é o digital. Então, segue para o formato físico, né? Então, tem todo um trabalho ainda, né? Que toda a questão dos sistemas do governo federal, estadual, municipal vem fazendo. Melhorou muito, né? Principalmente nesses últimos dias. A gente iniciou, acho que o primeiro caso, comecinho de abril. Foi bem complicado. Hoje a gente já aprendeu bastante, né? Por exemplo, com a questão do certificado digital, né? Ou com a questão que o Márcio bem colocou, né? E se tiver 2 pessoas, como que faz, né? Porque tem uma tela inicial que a Regiane citou, que é o início de tudo. Se você inicia lá com uma senha, você tem que guardar aquela senha. Se o contador iniciou com a senha ou o advogado iniciou, a pessoa para assinar tem que entrar com o mesmo login, muitas vezes com certificado digital. Então tem que entrar num outro sistema, né? Então todo um ciclo, né? Então eu acho que, não sei se a gente respondeu a pergunta, Marco, mas é um conjunto, né? De todos os entes aí, e bem tratado também no final pela Lidiana. Ainda essa é só uma pequena parte, né? Não acaba por aí esse trabalho digital, que se a gente fazer isso bem rápido, pode ser que leve 1 ou 2 dias, só que tem o restante, né? Como registro na Caixa Econômica Federal, que ainda é físico, Previdência Social. Se a gente pensar, Receita Federal do Brasil, criada em 2010, né? Já há 10 anos, a parte previdenciária e tributos federais no mesmo órgão, ainda não é unificado esse cadastro. A gente faz todo esse trâmite, temos o CNPJ, a documentação, e depois temos que ir fisicamente na Receita Federal do Brasil, novamente, para protocolar fisicamente um cadastro na Previdência Social, que hoje é o nosso gargalo num processo de abertura de empresa, né? Leva aí só para agendar semanas, né? Às vezes, né? Então, tem todo esse conjunto aí de todos os entes, tá? Eu acho que essa é a minha contribuição para essa resposta. Adalberto, Lidiana, muito obrigado. Acho que foi uma resposta muito completa. Eu tinha até preparado uma follow-up question, né? Uma questão em sequência, mas acho que ela já foi respondida em parte. Eu ia perguntar, ok, se o problema é a integração, né, dos sistemas, o porquê eles não estão sendo integrados? Se era uma questão de política, se era uma questão de portabilidade dos dados de um sistema para o outro, que eles estão em formatos diferentes, talvez tenha a dificuldade dos documentos serem físicos, se era o fato de que, se você trabalha nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, você tudo bem. Tem uma união, 20 e poucos estados, mas não sei quantos, 8.500 municípios. Essa ia ser a questão, mas acredito que vocês já adiantaram grande parte da resposta, mas de qualquer forma eu questiono. Então, para vocês, qual o fundamento do problema de integração de tudo isso? Bom, eu acredito, né, Adalberto, que seja mais uma integração realmente entre se falarem, né, os órgãos, porque RCPJ, quando iniciou essa fase de viabilidade, a gente conseguia já fazer o registro no cartório e já ter o CNPJ, porque existia esse cadastro entre o cartório e a Receita Federal. E, de repente, do nada, eles falaram, olha, a partir de hoje a gente não tem mais esse convênio com a Receita Federal, os cadastros vocês terão que registrar no cartório e depois seguir para o CNPJ, ou seja, um retrocesso, né? Então, eu acredito que o problema maior está aí. Inclusive, se a gente for pensar em São Paulo, né, estado de São Paulo, por que as alterações de contrato também não é unificado dessa forma, feito digitalmente, né, como é na maioria dos estados fora de São Paulo, né? Então a gente ainda tem esse problema. Muito obrigado, Cristiane. Não sei se alguém mais gostaria de ponderar sobre isso, senão descansa a minha questão de uma vez só. Tem a questão tecnológica também de cada estado. O início foi muito independente, né? E municípios, cada um tem
a sua plataforma, a sua contratação independente da tecnologia de cadastro, de controle dos contribuintes. Muitos municípios demoraram, não for, ainda com relação à nota fiscal eletrônica, né? Então tinha bastante dificuldade de equilibrar a tecnologia. Então, muitas vezes as linguagens das tecnologias são diferentes e essa integração acaba dificultando muito. Imagina um município pequeno que não tem ainda recursos para poder investir em tecnologia e acompanhar municípios gigantes ou até toda essa base federal, né, numa única plataforma. Então, ainda tem diferença de time e de tecnologia mesmo. E isso também contribui para dificultar. Só complementando a resposta dos meus colegas, nesse plano de transformação digital do nosso governo, eles citam 5 passos, né, para esse plano acontecer, que é a identificação dos serviços, a definição de ferramentas, a mobilização, escalabilidade e, por último, o plano digital. Então, enquanto alguns órgãos estão já na escalabilidade, finalizando o plano digital, alguns ainda estão identificando quais serviços eles precisam desburocratizar. Então, esse acompanhamento, tanto da operacionalidade dos dados, tanto das tecnologias, eu vejo que isso não está sendo acompanhado em um nível único. Ainda tem alguma variação. Então, isso acaba impactando também, tanto na abertura de empresas, como em outros demais serviços digitais. Essa questão de tecnologia, ela é bem recente também, né? A gente for olhar, primeiramente, parabéns, né, para todos vocês, mas a gente for pensar assim na questão tecnológica, em 2009, quando eu iniciei a faculdade em Belo Horizonte, eu estava trabalhando como analista na parte de escritório no posto de combustíveis. E nessa época, né, mais ou menos uns 11 anos, a gente fazia nota fiscal à mão. Então, a nota fiscal de carbono. Então, desde aquela época, estava ainda mudando para eletrônico. Em 2007, teve o RED Sim, começou a simplificar essas questões. Tem muita pouca coisa e foi evoluindo, né? E o governo também tem muitas dificuldades, seja financeira, seja implementação. Algumas cidades do interior de Minas, por exemplo, o processo eletrônico, ele foi integrado há pouco tempo, né? Em São Paulo, sempre geralmente é o pioneiro de tudo. Então, essas coisas demoram. E mesmo assim, a gente vê dificuldade. Nós, advogados, por exemplo, quando a gente tem que protocolar algum documento, geralmente o máximo é 30 megas, e a gente tem muito mais documento que isso. E aí a gente tem que começar a compatibilizar, diminuir, fazer as coisas, a gente fica doido, tem hora. E também existe toda essa questão. Então, se em 2009 ainda era a questão do papel, que você olhava todas aquelas caixas de papelão, você falava, meu Deus do céu, que tanto de documento, né? E você olha hoje, então o pessoal acaba que tem uma cultura que fala, nossa senhora, aquele tanto de papel que eu lembrava, eu tenho que tirar o vará, bombeiro, prefeitura, nossa. Aí a pessoa já desestimula, aí ela fala assim, meu filho, você não lembra o que eu passei, você vai tentar abrir uma empresa, você não vai dar conta, é muita coisa, o contador vai te pedir muita coisa, você vai chegar, vai pagar imposto, vai fazer não sei o quê. E aí as pessoas ficam doidas e falam assim, eu não quero mais abrir empresa, eu vou pegar meu dinheiro, minha Selic tá alta, hoje não, né, mas eu vou colocar na poupança, vou ficar quietinho ali e fazer ele render. Então, assim, essas coisas tendem a acabar, e eu acredito que também daqui a um tempo vai só diminuir, a gente vai conseguir implementar, e vai ficar mais fácil essa comunicação, que a gente espera. Hoje eu fujo quando eu olho um processo físico, assim, eu falo, meu Deus, sai daqui, eu não gosto de olhar o eletrônico, é muito mais fácil. Mas é exatamente isso, vocês estão de parabéns e pela prestatividade, e demonstra que também não é um trabalho simples, né? Vocês têm que olhar muita coisa e mostra que é o valor de você ter um contador sempre próximo à sua empresa. Parabéns. É isso. A gente acha que com esse cenário de isolamento tende a acelerar esse processo de implantação do digital, né? A gente fica lembrando, falando de outras épocas, a gente
eu, o Adalberto, a gente revezava na fila da Receita para tirar o CNPJ, a gente dormia na fila, revezava, segunda sou eu, terça é você, para poder fazer esses processos, dormia na fila, mas a gente acha que vai acelerar muito essa transformação digital nos órgãos mesmo, né? Já vem acontecendo mais rápido nesses últimos dias e tende a melhorar, né? Vamos ver, é um cenário bom para poder acelerar aí esse processo que já vinha sendo ensaiado, mas que com essa situação acelerou. Uma das coisas boas dos tempos ruins, né? O Márcio lembrou bem, né? O tempo bom, né? Aquele, né? Chegar 8 horas da noite na Receita para ser atendido no dia seguinte, né? Ia para balada, enfim, né? Depois voltava para fila, enfim. Bem bacana. Eu ia questionar se isso era verdade mesmo, mas eu tô com medo da resposta. Verdade. E se eram boas ou ruins as memórias dessa época. Boa. E assim, um ponto, como o Márcio comentou, né? É muito bom, né? É o lado positivo dessa pandemia, né? Da gente aproveitar, né? E isso reflete para o empresário. Por exemplo, nessa abertura de empresa, a gente consegue economizar os custos da abertura. A gente, por exemplo, não tem custo com cópia autenticada, reconhecimento de firma, que antes tinha, o serviço da diligência de ir fisicamente até o órgão para dar entrada, depois retirar, custo, né, de motoboy para fazer esse movimento, né? E um ponto também muito importante, que eu acho que para mim é muito importante, que é a questão com o meio ambiente. Todo esse processo que a Lidiana, a Regiane apresentaram, a gente faz tudo sem imprimir um papel, ou seja, não precisa nem ter impressora. Imagina quanto de papel que antes a gente imprimia num processo, né? O processinho da junta comercial, né, tem uma série de páginas, né? Ficha cadastral, uma série de protocolos, né? Ficha de exigência, né? 3 páginas de ficha de exigência e N situações. Folha para colar um magar e assim por diante. A gente economizou muito com impressão e papel, né? Então, acho que é um ponto muito positivo a se destacar e a gente espera que o quanto antes, né, o governo ele consiga ampliar esse tipo de trabalho, esse tipo de facilidade, né, tirar essa burocracia para outras atividades que a gente citou já aí, né? Então, é o que a gente está mais esperando aí, né, pessoal? É isso aí. É o começo, mas já é uma sensação de que uma hora vai acontecer, né? Bom, queria aí agradecer mais uma vez a participação de todos, a equipe aí do Paralegal, parabéns. Bom ver a cara de vocês, participar juntos aí dessa live. Semana que vem tem mais. Dr. Marco, Dr. Luiz, obrigado pela participação novamente. Muito bom tê-los também participando junto. E estamos abertos a sugestões de temas. Mandem aí nos comentários. Vai estar em alguns dias aí no YouTube. E vamos se falando. Obrigado, gente. Obrigado, Márcio. É um prazer aprender com vocês. Um grande abraço. Muito obrigado e sempre à disposição. Um abraço e um bom fim de semana. Obrigada, gente. Obrigada. Ótimo trabalho, meninas. Vocês são meus orgulho. E bom final de semana a todos. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Ótimo final de semana.